Olá a todos! Hoje eu falarei sobre talvez a mais desejada de todas as francesas. A atração número 1 do país foi construída para ter apenas 20 anos, quase foi desmontada depois disso, quase foi destruída durante a Segunda Guerra Mundial e hoje continua a encantar a todos aí, recebendo cerca de 7 milhões de visitantes todos os anos. A minha homenagem à Torre Eiffel, ou Dama de Ferro, Patrimônio Mundial da Unesco e símbolo da França. A ideia da construção de uma torre de 300 metros de altura ou 1000 pés, na verdade não surgiu na França, mas sim na Filadélfia, Estados Unidos, durante a Exposição Universal que aconteceu lá em 1876. Foi apresentado um projeto que não foi levado adiante em razão do financiamento. Como a próxima Exposição Universal seria em Paris, alguns engenheiros franceses, os mesmos que projetaram o Palácio de Trocadero, tocaram aí adiante essa ideia, mas que também não foi executada. Bem, lançado esse desafio de construção dessa imensa torre, no dia 6 de junho de 1884, dois engenheiros que trabalhavam na companhia de Gustave Eiffel, Émile Nouguier e Maurice Queclin, finalmente apresentaram um novo projeto de uma torre que atingiria os 300 metros de altura. Inicialmente, Eiffel não se empolgou muito com esse projeto, porém permitiu que eles dessem continuidade aos estudos. Posteriormente, eles convidaram Stephen Salvestre, que era chefe do departamento de arquitetura da empresa, para colaborar no projeto. Ele então fez algumas modificações no projeto e também adicionou alguns itens decorativos. Eiffel gostou mais dessa segunda versão do projeto e decide então comprar os direitos à patente. No ano seguinte, em 1885, ele publica esse projeto, apresentando-o na Sociedade de Engenheiros Civis da França, ganhando assim uma grande notoriedade. Bem, coincidência ou não, em 1886, o governo da França abre uma competição de design arquitetônico, na verdade um concurso para a construção de uma torre de 300 metros de altura, que seria o pórtico de entrada da Exposição Universal que aconteceria em Paris em 1889, celebrando o centenário da Revolução Francesa. E adivinha? O projeto de Eiffel foi o vencedor dentre os mais de 100 apresentados e ele recebeu a quantia de 1,5 milhão de francos para a construção. Na verdade, esse valor era muito inferior aos 6,5 milhões de francos previstos para a sua construção. Na verdade, acho que no final ele gastou até um pouco mais, foram aproximadamente 7,8 milhões de francos. Porém, previu o concurso que Eiffel receberia todas as receitas da exploração comercial da torre durante 20 anos, até 31 de dezembro de 1909. Então é muito interessante que a torre foi construída para ser temporária, ela deveria ter uma vida aí de apenas 20 anos. E à época, esse concurso, esse projeto, recebeu inúmeras críticas. Nada de tão alto havia sido construído pelo homem até então. E eles questionavam não somente a questão estética, mas também a questão da segurança e a utilidade. Temos aqui alguns depoimentos, né? Uma massa escura, uma chaminé de fábrica dominando Paris. Este poste verdadeiramente trágico. Outro dizia, este esqueleto do campanário. Esse mastro de ferro com talha dura, inacabado, confuso, deformado. Esta pirâmide alta e fina de escadas de ferro, um esqueleto feio e gigante, cuja base parece feita para suportar um formidável monumento de ciclope e que aborda em um perfil ridículo e fino de uma chaminé de fábrica. E Gustave Eiffel respondeu aos seus críticos, comparando a sua torre com as pirâmides egípcias. Minha torre será o mais alto edifício jamais construído pelo homem. Não será também grandioso à sua maneira? E porque algo admirável no Egito se tornaria horrível e ridículo em Paris. Então, uma resposta de Eiffel aí a todas as críticas recebidas pelo seu projeto. Bem, e os trabalhos então começaram no dia 26 de janeiro de 1887 com a fundação das lajes de concreto. E depois de 2 anos, 2 meses e 5 dias, a torre é finalmente inaugurada no dia 31 de março de 1889 com 312 metros, que posteriormente foi ampliada para 324 metros em razão da antena de rádio. Os elevadores ainda não estavam prontos no dia da sua inauguração e todos os convidados então tiveram que subir as escadas. E olha que interessante, né? As fotos da evolução da construção da torre. Nós temos aqui no dia 18 de julho de 1887 o início da montagem do pilar 3, 7 de dezembro de 87 a montagem da parte inferior, 20 de março de 88
montagem das plataformas horizontais no primeiro pavimento. 15 de maio de 88, montagem dos pilares em cima do primeiro pavimento. 21/8 de 88, montagem da segunda plataforma. 26 de dezembro, montagem da parte superior. E, finalmente, 31 de março de 1889, a conclusão da construção, a inauguração da Torre Eiffel. Um imenso quebra-cabeça de mais de 18 mil peças de ferro que foram ligados aí por mais de 2.500.000 rebites, num total, na época da sua inauguração, de 7.300 toneladas. Com a construção dos restaurantes, dos elevadores, hoje o peso da torre é de mais de 10.000 toneladas. E durante a Exposição Universal, a torre foi visitada por mais de 2 milhões de pessoas, foi um grande sucesso. E, concomitante com as visitas, eles começam a fazer algumas pesquisas científicas, meteorológicas na torre e também eles instalam uma antena de rádio e começam a fazer as primeiras transmissões de rádio aí para todo o interior da França, tendo inclusive Gustave Eiffel convidado alguns membros do exército para realizar alguns testes de radiotransmissão do topo da torre. Passados 20 anos da concessão, finalmente o governo francês decide aí pela manutenção da torre em razão da sua utilidade. E então, a torre, que era para ter apenas 20 anos, né, ela foi salva finalmente por uma antena de rádio. Tá? Então, embora todas as manifestações contrárias à manutenção da torre, ela foi declarada como de utilidade pública e ela passa então a ser administrada pela cidade de Paris. E ela permanece então, desde a sua construção, por mais de 40 anos como sendo o edifício mais alto construído pelo homem, até a construção do Chrysler Building em Nova York em 1930. Depois, em 1931, foi inaugurado o Empire State Building. Bem, durante a década de 40, com a invasão alemã, a torre foi utilizada pelo exército nazista, que inclusive tinha planos de demolir a torre. Felizmente, não foi levado adiante esse plano. Bem, e atualmente é o monumento pago mais visitado do mundo, com 7 milhões de visitantes por ano. E a torre não é simplesmente um símbolo de um país e também um grande atrativo turístico, mas também lá funcionam restaurantes, temos um bar, temos um centro de convenções, uma estação meteorológica, temos 2 turbinas eólicas que geram aí energia mais do que a torre consome e também são mais de 120 antenas de televisão, rádio e telefonia celular. Então a torre é muito mais do que um simples atrativo turístico. E eu trago aqui mais algumas curiosidades sobre a torre. Você sabia que no verão, em razão do calor, da dilatação, ela fica 15 centímetros mais alta? Que em toda a sua história ela já recebeu mais de 250 milhões de visitantes, algumas fontes dizem até mais de 300 milhões de visitantes. Na torre foram gravados 72 nomes de franceses notáveis em várias áreas, matemáticos, físicos, engenheiros, militares. Esses nomes haviam sido cobertos em uma das pinturas, mas depois, numa reforma de 1986 e 87, eles foram aí limpos e agora a gente consegue ver aí os 72 nomes dessas grandes personalidades francesas. Eu já havia comentado que há opções de restaurantes e um bar na torre, caso você queira almoçar, jantar, tomar um drink. Há 2 maneiras de você visitar a torre, você pode tomar os elevadores, agora se você quiser se aventurar, são 1.665 degraus até o topo. Na verdade, atualmente só se permite subir de escada até o 2º pavimento, então para o 3º é obrigatório o uso do elevador. Bem, para pintar a torre são necessárias 60 toneladas de tinta. Hoje a torre é administrada por uma empresa chamada SET, Société d'Exploitation de la Tour Eiffel, que é uma empresa que pertence à cidade de Paris, que administra a torre. Uma outra curiosidade que pouca gente conhece, você sabia que existe uma norma da União Europeia que proíbe expressamente captura de fotografias noturnas do monumento? A iluminação noturna da Torre Eiffel, composta aí de mais de 20 mil lâmpadas, é considerada uma obra de arte e por isso necessita do pagamento de direitos autorais. Caso alguém publique alguma foto, o uso comercial das fotografias, ele poderá receber uma multa. Durante o dia, lógico, essa restrição não existe. E uma última curiosidade é que no topo da torre, lá na pontinha, existe um apartamento que pertencia a Gustave Eiffel e que hoje pode ser visitado. E deixa eu trazer só mais alguns números aqui da Torre Eiffel. Ela é formada por 3 pavimentos. Nós temos aqui o primeiro andar, que ele fica a 57 metros de altura e tem 4.400 metros quadrados. O segundo pavimento aqui, o segundo andar, ele fica a 115 metros de altura, 1.430 metros quadrados. E finalmente, o terceiro e último pavimento,
e fica a 276 metros do solo e possui 350 metros quadrados. Atualmente a torre, como ela ganhou antena de rádio, ela possui 324 metros. Bem, e para finalizar esse vídeo, não poderia deixar de falar um pouco sobre o grande engenheiro francês que foi imortalizado aí por uma de suas obras pela Torre Eiffel. Seu nome, Alexandre Gustave Bonnickhausen Eiffel. Ele nasceu em 15 de dezembro de 1832 em Dijon. Uma das curiosidades em relação ao seu nome, o Eiffel, foi adicionado posteriormente em homenagem ao local de nascimento do seu avô paterno. Eiffel é uma zona de colinas relativamente baixas que fica no oeste da Alemanha e que cobre também uma pequena parte do leste da Bélgica. Bem, ele se forma engenheiro pela Escola Central de Paris e começa sua vida profissional projetando pontes ferroviárias. Em 1866, ele abre sua própria empresa e começa a realizar trabalhos fora da França, como, por exemplo, a Igreja de São Marcos, na cidade de Arica, no Chile, a ponte sobre o Rio Douro, em Portugal, e também a belíssima estação de trem de Budapeste. Agora, sem dúvida, um dos grandes projetos que levou o seu nome aí para várias partes do mundo foi o projeto de 1886, a estrutura interna do presente da França ao governo dos Estados Unidos, a Estátua da Liberdade. E uma outra curiosidade é que no Brasil há 2 projetos da empresa de Gustave Eiffel. Um deles é o farol de Santo Tomé, que fica em Campos dos Goytacazes, que foi construído em 1882, e o segundo, o farol de Salinópolis, que fica no Pará, e a sua construção é de 1897. Posteriormente, Gustave Eiffel se envolve num projeto que iria abalar um pouco a sua carreira, que foi a construção do Canal do Panamá. Então, em 1887, a convite de Ferdinand Lesseps, ele se envolve nesse projeto e, posteriormente, a empresa quebrou e foi acusada de desvio de dinheiro, enfim, vários crimes, tendo inclusive Gustave Eiffel sido condenado. Ele só foi posteriormente absolvido porque um dos proprietários da empresa, responsável pela criação do Canal do Panamá, assumiu integralmente a culpa. Mas, em razão disso, Gustave Eiffel ele abandona toda a sua carreira profissional como engenheiro e passa a se dedicar a outras atividades. E, finalmente, ele falece no dia 27 de dezembro de 1923, enquanto ouvia a Quinta Sinfonia de Beethoven, na sua residência em Paris, aos 91 anos. Bem, então é isso, um pouco sobre a história, algumas curiosidades desse incrível monumento, a Dama de Ferro, que é impossível você não se emocionar diante desse grande símbolo mundial. Então, um abraço a todos, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.